Daqui para frente, ou santos ou nada. Fala, nossos telespectadores, sejam bem-vindos ao Ou Santos ou Nada, o podcast perfeito para você que quer ser santo. E hoje vamos falar de um tema super especial, mais um episódio da nossa série Aprendendo a Ser Santo hoje falando de São Tarcísio. E para nos ajudar nessa conversa, convidamos 3 grandes coroinhas, cerimoniários e filhas de Maria, no caso um só de cada um, porque não caberia aqui de tanta gente, mas vamos falar de São Tarcísio, então vamos rodar essa vinheta logo para eles se apresentarem. Surely my God is strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. Então, como disse, a gente tá com 3 convidados especiais, então, por favor, se apresente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, sou cerimoniário há 6 anos, sou da paróquia São Judas Tadeu, em Angatuba. Olá, queridos, eu sou a Lohane, também na paróquia São Judas, filha de Maria, 6. Olá, telespectadores, eu sou o Anthony, eu tenho 11 anos e vai fazer um ano que eu sirvo como coroinha. Isso aí. Então, como você pode ver, tem um representando cada um aqui da nossa paróquia e vamos falar sobre São Tarcísio, nada mais nada menos que padroeiro dos coroinhas e de todos que servem ao altar, Então, já falei para rodar a vinheta, então a gente já começa aqui com o nosso episódio, Por favor, uma coisa que eu acho interessante, de comentar da vida de São Tarcísio, é que ele é um santo muito conhecido quando se fala de padroeiro dos coroinhas e tudo mais. Então, é uma coisa que eu acho que ninguém parou para pensar ou se perguntar por que ele é padroeiro dos coroinhas, Sim, justamente, é uma boa pergunta, que a gente... São Tarcísio é conhecido como padroeiro dos coroinhas, mas muita gente tem essa dúvida. Por quê? Tem pessoas que só conhecem o santo pelo seu nome, mas não sabem bem certo o porquê de tudo isso. Então, São Tarcísio ele é conhecido como padroeiro dos coroinhas justamente pelo seu ato de bravura e amor a Jesus Eucarístico, que quando ele estava vivendo durante uma perseguição, São Tarcísio pede autorização ao Papa da época para que ele possa levar comunhão aos carcerários que estariam condenados à morte. Aqui a gente já começou apresentando São Tarcísio, falando do porquê ele é padroeiro dos coroinhas, a gente acabou de apresentar o santo, Então, quem que foi São Tarcísio? São Tarcísio foi o acólito do Papa Sisto II e morreu para salvar a Santa Eucaristia. Morreu com 12 anos, era jovem ainda.
É algo interessante, né, da vida de São Tarcísio, é exatamente isso. Ele tinha apenas 12 anos, né? E ele já ajudava no serviço do altar e tudo mais, né? Principalmente ele tinha uma devoção muito grande sobre a Eucaristia, né? Era um santo bem devotado à Eucaristia. E com isso a gente acaba percebendo, né, o quanto é importante, né, uma criança. A gente vê isso de uma criança, né? Uma criança com apenas 12 anos, super devota da Eucaristia, né? Com uma bravura intensa, tanto que ele morreu, né, defendendo a Santíssima Eucaristia. Mas uma coisa que você pesquisou, Tony, e você sabe muito bem a respeito é como é que ele morreu. Ele, São Tarcísio, foi levar a Eucaristia para os cristãos encarcerados que estavam presos para serem condenados à morte. Aí ele levou a Santa Eucaristia. E no caminho tinha uns pagãos que queriam saber o que ele estava levando. E nisso eles acabaram matando ele, apedrejando ele até a morte. E algo interessante disso é exatamente isso. Ele estava levando a Eucaristia, mas, né, ele acabou sendo apedrejado, então ele não chegou no local. E quando foram procurar e ver o que aconteceu, né, o que ele estava levando, eles não encontraram nada. Muito bem. Então, próximo ponto assim que é interessante a gente comentar, São Tarcísio, eu acho que a maioria conhece a questão assim bem resumidinha mesmo da vida dele nesse sentido, né? Era uma criança, 12 anos, morreu defendendo a Sagrada Eucaristia. Só que as pessoas tendem a enxergá-lo, né? Tanto lá da Idade Média quase, né? Então, assim, muito distante, né? E como ele era um coroinha que estava ao serviço do altar, as pessoas geralmente já pensam assim, né? Pô, então, para mim ser santo, para mim é querer, sim, para ser santo mesmo, né? Então eu tenho que estar no serviço da igreja como um coroinha, eu tenho que querer ser padre, eu tenho que querer ter uma vida religiosa. E a gente consegue perceber nos dias atuais, enfim, a igreja sempre defendeu isso também, né? Que a santidade ela está no nosso dia a dia, né? Que não é necessário a gente querer ser padre para ser santo, mas assim, no dia a dia também, né? Uma família consegue ser santa, né? Pais, mulheres, homens, então é um ponto a se discutir, né? Principalmente porque ele era uma criança. São Tarcísio, ele ensina apenas a respeito do altar, como o João falou. Ele nos mostra que a nossa fé, a nossa devoção, ser cristão, vai muito além daquilo que as pessoas veem lá na frente. Principalmente, eu acredito que no caso, sempre tem aquele de, você era o fulano que estava servindo lá, né? Então, ele nos mostra que a nossa postura vai muito além das celebrações, vai muito além de uma túnica, vai muito além de estar lá na frente, além de ser visto. E interessante isso que você comentou, né? Porque geralmente antes, quando eu comecei a servir e tudo mais, né? Eu era uma criancinha muito quietinha e tudo mais, né? No serviço, assim, bem bonitinho, né? Então a turma gostava. Mas depois que acabava a missa, eu e meu irmão saía correndo brincar e tudo mais, né? Fazia aquela bagunça lá, né? E o povo olhava pra nós e falava, nossa, mas... perguntar pra minha mãe, esses são seus filhos? Aqueles que estavam quietinhos ali, nossa, eles brincam? Eles se divertem? Nossa, como se fossem crianças do outro mundo, né? Então, como se para ser santo, né, voltando naquela questão, tem que ser sério. Como se para ser santo a gente tem que ficar, né, numa assim, em pose do altar o resto da vida, né, até morrer, entendeu? Então, isso é Uma das coisas que eu tenho certeza que qualquer um que serve deve ter um motivo muito bom para servir. Eu sirvo para ficar mais perto de Deus. É interessante a gente destacar que São Tarcísio ele poderia ser conhecido justamente pelo seu exemplo na igreja. E, né, no caso, ele servindo ao altar, né, estando no presbitério, aquela figura de um coroinha, uma pessoa mais séria, né, que sempre está disposto. Porém, a história de São Tarcísio, ela é conhecida não, digamos assim, em cima de num presbitério, e sim fora da igreja. Então a gente pode perceber o testemunho de São Tarcísio. Então, Tarcísio ele foi martirizado enquanto ele estava em uma missão, né? Ele estava levando a Sagrada Eucaristia. Então, a gente pode perceber o testemunho de São Tarcísio, porque ele poderia ser conhecido apenas por aquele momento que ele estava na igreja, sério. E fora
do altar, ele poderia ser conhecido como uma pessoa qualquer. Então aí a gente pode ver que São Tarcísio, assim, ele durante toda a sua vida, ele sempre cumpriu um grande testemunho. Ele soube dar o seu testemunho dentro e fora da igreja. Ele não era duas figuras, assim, uma figura dentro da igreja e outra figura fora, totalmente diferente, uma figura totalmente com um olhar para o mundo, né? Então São Tarcísio, mesmo estando fora da igreja, ele sempre apresentou seu testemunho, né? Para todo lugar que ele fosse. E esse é um ponto interessante que você comentou, né? Que ele não era duas pessoas diferentes, né? Então ele era um único. São Tarcísio era a mesma pessoa que era dentro da igreja, ele era também fora da igreja. E a gente vê o exemplo, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que querem servir na igreja de uma forma, tipo, né, para ganhar status, né? Eu vou estar lá na frente, todo mundo vai estar me vendo. Já não, alguns têm isso, né? A maioria entra tímido, assim, né? E esses que entram meio tímido, assim, meio com vergonha, são os que acabam, né, continuando no ministério mesmo, né? Porque realmente, né, de alguma forma sentiu o chamado, né, para servir e tudo mais, e superou aquele desafio da vergonha, né, da timidez para estar lá, né? Então, esses aí tem um ponto, né? Agora, aqueles que entram, por exemplo, não, que eu quero lá, porque todo mundo vai estar me olhando, né? Com bambambam, já sentindo entra já. se sentindo, né? Faz aquela roupa bonitinha, né? Chega no dia da investidura, fica lá todo, mas depois você vê que alguns dias ela não persiste, né? Assumindo interesse, a pessoa vai deixando. Então, é isso mesmo que você comentou, né? Que muitas vezes aquela pessoa que entra dava até um pouco com vergonha, né? Muitas vezes a pessoa que ao longo do tempo ela vai soltando e ela acaba perdendo medo e assim, é claro que eu vou dizer que é bom a gente sentir aquele frio Sim, na barriga sim. toda vez que a gente servir, né? Não é a gente servir como se fosse qualquer celebração, alguma coisa, né? Porque a gente tem que olhar e prestar bem atenção pro valor da Santa Missa, né? Que a Santa Missa não é apenas um teatro, uma simulação, né? Sim, é o sacrifício do Senhor sendo realizado lá novamente, né? Então a gente tem que mostrar sempre o comprometimento. E como eu já comentei anteriormente, dar o testemunho dentro e fora da igreja. Então, esse ponto que você comentou, vale a pena ser destacado também, por causa da questão, né? Como eu estava falando, né, da questão do exemplo, né? Então, esses que geralmente entram para ser visto e tudo mais, geralmente acabam não persistindo porque tem uma vida dupla, né? Então, como você falou, São Tarcísio não tinha. Então, ele era a mesma criança dentro da igreja, como também fora da igreja. Com a roupinha de coroinha ou sem a roupinha de coroinha, né? E alguns, por exemplo, entram lá no altar, quietinho, belezinha, mas fora também, junto com os amigos, aquela bagunça, né? Tipo, nos comporta na escola, enfim, não é um exemplo, né? Assim que possa, por exemplo, na vida do dia a dia. Então, na escola é bagunceiro, né? Enfim, dá trabalho para os pais, enfim, como se, né, toda aquela questão. Eu acho que uma coisa que ele nos mostra com perfeição é sobre, por exemplo, de humildade, principalmente. Nem vocês estavam falando sobre estar ao serviço do altar, não é estar em posição de reconhecimento ou para ser admirado por alguém, né? Mas sobre atender um chamado. Será que se fosse eu no lugar dele, eu teria ido? Porque, né, que ato de bravura falar, não, eu vou lá com os encarcerados, eu levo Jesus até eles. Sinceramente, eu acho que eu não iria. Então, essa questão aí que é interessante, porque na época, né, a perseguição aos cristãos era muito forte. Sim, Então, os padres que iam levar a comunhão para os que estavam encarcerados, geralmente morriam, né? Então, o que eles perceberam? Não, a gente precisa de alguém que seja discreto, né, e que faça serviço sem que os guardas, né, eles percebam. Enfim, né? E São Tarcísio. Exato, e alguém que eles confiassem, essa é a palavra, né? e quem não passaria mais despercebido do que uma, Do que uma criança, exatamente. Né? Tanto que quem matou não foi os soldados, mas sim foi as outras crianças, né? Então aí a gente consegue perceber, né? E todos os padres, né, quando a gente estava comentando aqui, passavam lá e acabavam morrendo, né, para dar comunhão. Então uma criança, e com a autoridade, né, o Papa acabou concedendo, né, ela se, como é que fala? Ela se dispôs, né? a levar- Dispôs, boa. Isso, ela se dispôs, né, para levar a comunhão para os encarcerados, mesmo sabendo do grande perigo que ela podia ter de ser martirizada. Tanto que ele é conhecido, né, como mártir da Eucaristia, né, que ele não só amava a Eucaristia, como também se entregou até a morte por ela, né? Assim como o próprio Cristo também, por amor a nós, se entregou na cruz, né?
São Tarcísio, por amor a Cristo, se entregou. Então, assim, durante todo o momento que ele tava levando lá, né? Ele tava ciente de que ele corria um grande perigo. Mesmo ele, como foi comentado, né? Ele ser uma pessoa, assim, que não demonstrasse muito, né? Igual os padres, assim, né? Ele, mesmo ele não demonstrando muito, ele sabia que ele corria um grande perigo. Porque ele tava com Cristo lá juntamente com ele. Mas ele sabia, ele sempre soube do perigo que ele tava correndo, né? E aí a gente entra, né, para os nossos dias atuais, né? São Tarcísio, ele é um santo, né, bem antigo, 1500 e alguma coisa, mas a sua história, ela pode, né, significar muito para nós aqui em 2025. Ainda mais nesse ano do jubileu, né, Peregrinos da Esperança, né? A gente pode meditar sobre isso. Por quê? Porque uma das coisas mais interessantes que eu acho da vida de São Tarcísio é exatamente essa bravura que ele teve de levar a Eucaristia, de levar Cristo às pessoas que estavam necessitadas, né? Então a gente acaba entrando nessa questão. Nós hoje em dia, né? Isso vale para todos, né? Leigos, religiosos, coroinhas, cerimoniários, ministros, enfim, qualquer pessoa, né, que está disposto mesmo a ser católico, né? Nós estamos dispostos a levar Cristo para as pessoas, né? Tipo, na escola, tenho levado Cristo para os meus amigos, para os meus colegas. Eu tenho sido um ponto de referência, né, para aqueles que estão comigo. Assim, a gente fala de São Tarcísio, mas também temos São Domingos Sábio, né? Também padroeiro dos coroinhas, né, do serviço do altar. Então a gente consegue perceber, ele que dizia, né, antes morrer do que pecar, né? Então a gente consegue perceber essa questão. O amor a Deus, né, o amor que eu tenho por Deus é tão grande, o amor que eu devo ter por Deus tem que ser tão grande que eu tenho que chegar ao ponto de desejar a morte do que ofendê-lo com os meus pecados, né? Então, nisso a gente entra na vida de São Tarcísio, porque ele estava sempre disposto a isso, né? E São Tarcísio realmente demonstrou isso, né? Ele estava levando a Eucaristia. Uma coisa bem interessante que você falou de mostrar para seus amigos a igreja, né? Aí teve uma vez que eu tava na escola, né? Aí meus amigos combinaram de ir na igreja. Só que daí, quando eu voltei na minha casa, eu achei que eu esqueci disso. Aí eu tinha pedido pra minha mãe se eu podia ir no grupinho, sabe? Que lá na igreja tinha um grupo, daí tinha um grupinho das crianças. Aí eu achei que eles não iam. Eles chegaram lá até bater no meu portão lá, aí eu tive que correr não me arrumar pra nós ir. Aí deu tudo certo e foi bem legal. Eu queria que nós pudéssemos ir de novo mais alguma vez. Eu vou... Interessante isso, né? Uma criança que leva, né, e faz o convite, né, para os outros, né? Isso é muito interessante. Agora também, né, a gente consegue perceber, né, que nos dias hoje, coroinha, né, cerimoniário virou até mesmo na internet, né? A gente consegue perceber, né, tipo, mexendo com o livro e tudo mais, assim. Chega a ser algo bem engraçado. Mas, como o Lucas bem comentou, é um serviço sério, né? A gente está auxiliando na Eucaristia, né, no Santo Sacrifício de Cristo. E para isso a gente tem que ter uma postura realmente, né? Por exemplo, alguns acabam falando, nossa, vocês são tão sérios lá que nem parece o mesmo, né? Porque tem que ser sério, né? O ápice lá é outra questão, né? É um momento diferente, né? Uma situação diferente. A gente tá no serviço do Calvário, né? Então é que nem as pessoas falam, pode bater palma na missa? Não. Não. Então, se não pode bater palma na missa porque já é a celebração do Calvário, da Eucaristia, né, e tudo mais, quanto mais ficar assim o tempo todo, né, meio que com aquela cara de bobo no alegre lá, tipo, não tem nada a ver, né? Uma coisa é acontecer algo lá no meio do nada, assim, que ninguém esperava, e a gente dá risada, né? Não vai ser escrupuloso também falar, nossa, eu dei risada nisso, eu tô em pecado mortal. Mas, né, uma coisa, né, não tira... Acontece. Exatamente, né? Como a gente tá no meio hoje em dia, que tudo literalmente acontece dentro da igreja, né? Então, até um cachorro entrar lá, alguém tropicar, enfim, a gente tá lá. Correndo. Não, isso é... Engraçado é quando as crianças sentam nas cadeiras, né? Quando nós estamos de pé, uma vez chegou uma criancinha lá e sentou na cadeira do padre. Nossa. Sim, presenciamos isso. Sentou em todas as cadeiras. A única que, por minha sorte, ela não sentou foi na minha cadeira de coroinha. A única que não sentou.
Então, diversas coisas acontecem. A gente não vai ser escrupuloso e falar, nossa, dei risada na missa, né? Então, Uma coisa de quando eu comecei a servir, o meu primo, ele era cerimoniário. Aí, ele é tão sério, mas tão sério, sabe? Que parece outra pessoa dentro da missa, por causa dele dar muita risada, falar as coisas. Aí tem hora que eu olho pra cara dele, eu começo a dar risada. não, mas ele me surpreendeu também, porque quando eu tava lá dando formação, aquele menino não parava. Ele atrapalhava pra caramba. Eu falava, meu Deus, só Jesus na causa mesmo. E eu falava, você tá entendendo ele? Tô. Assim. Mas depois Porque continuar. tava fazendo piada Exatamente. na Eu nossa falava, cara. ele pegava lá no microfone do Ministério de Música, começava a cantar e dançar assim. Eu falei, meu Deus. Tinha hora que começou a atrapalhar tá um pouco, acontecendo? né, mas... Daí eis que, na hora que acontece a investidura e eu vou servir com o menino, ele lá todo sério. Eu falei, meu Deus. Ele tava entendendo. Uma nova pessoa. É que, tipo, chegou eu com a minha prima, que é a irmã dele, aí ele tem que dar de exemplo, né? Ele já começou sério mesmo, mas ele tem que dar mais exemplo ainda, daí já ficou melhor, não é verdade? Então, é que eu entendo ele. Eu também fazia um pouco de graça lá nas formações, né? Pra exatamente quebrar um pouco daquele clima de seriedade, né? Não sei o que e tal. Mas é exatamente essa questão, né? Então, agora falando um pouquinho, né? Já que a gente tá meio partilhando aqui da nossa experiência, né? Vocês gostariam de partilhar alguma coisa, assim, como que foi, né, pra vocês antes? Todos aqui, né? Inclusive eu, entramos tímidos. Muitas vezes até com aquela falando, meu Deus. E hoje a gente consegue servir na missa com tranquilidade. Às vezes dá aquela, né? É normal a gente ter Ainda mais aquele na barriga, né? Ainda mais quando chega aquele período de quaresma, Semana Santa, daí, nossa, né? É loucura, loucura, loucura. Mas enfim, por favor, partilhem conosco, né? Principalmente para aqueles, né, que realmente sentem esse desejo, mas exatamente por causa da vergonha, da timidez, eles ficam muito presos, né? Falando, nossa, será que eu vou conseguir servir? Ah, não, eu tenho muita A vergonha. não pessoa sei o fica se quê. comparando com a outra que tá lá, nossa, mas eu sou brincalhão, alguma coisa, e eu olho aquela pessoa lá, aquela seriedade lá no. Exatamente, Sim. e tem um outro ponto, né? É, porque. Só que daí é isso, né? É que a pessoa lá de cima às vezes é mais do que, tipo, é assim na missa lá, é mais quieto, mas fora é... Aqueles que sentem o chamado e não querem ir por causa da vergonha, mas também tem aqueles que sentem o chamado e não querem ir porque são muito agitados e pensam que não vão dar conta, né? Sim, é muito interessante, né, que esse ponto também, né, porque tem pessoas que, quando a gente fala de seriedade, a pessoa manter o testemunho, é diferente da pessoa descontrair um pouquinho. É claro que na descontração a gente tem que tomar cuidado para não cair nas coisas do mundo, né, mas é claro que a gente não é sempre aquela personalidade séria lá no presbitério. Na sacristia, por exemplo, então, Nossa, Cristiano. as leiras da sacristia, né. Nossa, isso É. aí tem um podcast Sim, só muito bom. sobre sacristia. Né? Sim, é claro, a gente tem um momento de descontração também, a gente não é sempre aquela personalidade séria lá. Mas é nessa distração que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado pra gente não cair em bobeira, né? Começar a falar de outras coisas, cair em conversas mundanas, né? Sim. Então partilha um pouco conosco a sua trajetória. Assim como eu comentei, né? Vai fazer 6 anos que eu já tô no ministério, né? E a Lohane também entrando na mesma época, né? Foi em 2019. 2019, consequentemente, veio 2020, logo no ano seguinte, né? A gente entrou bem no finalzinho de 2019, se não estou enganado, em outubro, né? Entramos em outubro, daí em 2020 já começou a pandemia, né? Foi declarado lá em março que tudo deveria fechar, inclusive as igrejas também, né? Com um bom tempo, até um tempo sem receber os fiéis, né? E logo depois foi conversado lá e liberaram mais uma quantia certa já, né? Que foi a época que tinha que deixar um nome na secretaria, por exemplo, para você conseguir ir na Santa Missa, né? Então foi durante esse tempo que eu, em 2019, tinha 9 anos, daí eu faço o aniversário no final do ano, em 2020 também, eu ainda estava com 9 anos no início do ano, quando começou a ser declarada a pandemia, né? A gente teve uma grande dificuldade, porque logo que eu entrei, se eu servi 4 meses, mais ou menos, 4, 3 meses era muito. Então a gente servia, a gente tava, porque eu sempre estive disposto, né? Claro que a gente tinha um friozinho na barriga, mas assim, quando falava o dia que eu servi, já vi uma felicidade, assim, na minha cabeça, assim, já começava, né? Não via a hora de chegar lá. Então, mas a gente tava todo animado, né? Pra começar a servir. Então, logo entrou a pandemia, eu não tinha idade pra poder
assistir uma missa, porque tinha que ter, eu acredito que uns 12 anos mais ou menos, e eu ainda estava com 9 anos, né? E daí acabou que foi passando o tempinho, daí meus pais iam na missa, eu tinha que ficar em casa, daí meus pais conversaram lá na igreja, né? Que eu faço parte da comunidade, de uma das comunidades da paróquia São Judas Tadeu, né? Que é a comunidade Santa Terezinha. Daí conversamos lá e me liberaram pra ir na missa, né? Aí eu tava com 9 anos, indo pra 10. Mas ainda não tinha idade certa, né? Daí eu comecei na missa, só que sem servir ainda, né? Sem poder voltar a servir como coroinha, né? Daí, até que chegou um dia, né? O João Paulo, coordenador ainda, falou pra mim, quantos anos você tem? Daí eu falei, tenho 9, vou fazer 10 agora, né? Ele falou, mas você tá indo na missa? Eu falei, pois é, né? Tô indo na missa. Acontece. Quando assim. Acontece. Daí acabou que ele falou, mas então se liberaram você pra ir na missa mesmo na idade? Vamos voltar a servir? Daí eu falei, não, topo, claro. Daí a gente... falei, não. claro, eu tô indo, já tô lá, né? Daí eu Praxe, voltei a servir na comunidade de novo, porém na paróquia ainda não, né? Na paróquia tinha uma quantia grande de coroinha. Daí até que eu voltei... Muito. Tinha muito coroinha. No início, quando eu fiz a investidura, eu acho que tinha quase uns 30 coroinhas, Uns né? 30. Uns 30 pra mais. Tudo isso pra lavar a mão. E sim... e daí eu voltei a servir na comunidade e isso foi o que me fortaleceu, que não fez eu desistir, né, do chamado. Porque desses 30 coroinhas, mais ou menos, ficou 10, eu acho, uns 10, 15, bastante ainda. Depois da pandemia, né, logo depois que acabou a pandemia. Porque eles não tiveram, infelizmente, né, alguns não tiveram a oportunidade de poder servir numa comunidade, assim, mesmo durante a pandemia, né. Então eu sou muito grato por ter conseguido servir mesmo durante a pandemia, porque eu acho que... Eu não sei se é um serviço, eu acho que talvez eu poderia até desistir, porque a pessoa vai desanimando. A pandemia ficou quantos anos? 3 anos quase, né? Ah, foi diretão, né? A pandemia ficou um bom tempo, então imagina ficar 3 anos sem servir. Servir 4 meses, depois da hora que você voltar, a veste já não ia servir mais, e a pessoa ia acabar desanimando, a pessoa nem lembrava bem certo como servia na missa, né? Eu acredito que a pandemia foi um grande divisor de águas para a vida de muitos, né? Inclusive pra gente, quando a gente entrou, como o Lucas falou, a gente serviu 5 meses, mas foi um período de reflexão de reafirmar o meu sim, de ter persistência pro sim que eu dei lá no mês de outubro. Se 2 anos depois, eu estaria lá, né? Cá estamos, 6 anos depois. Mas eu acredito que a pandemia foi, pra gente, foi importante. Eu comecei como coroinha, assim como o Lucas, e aí depois da pandemia, como eu falei, após reafirmar o meu sim, né, fui convidada para ser filha de Maria, em um momento onde eu olhei e falei assim, acho que eu não quero mais. Porque eu fiquei 2 anos fora, 2 anos sem poder servir, então já passou minha fase de 5 meses. já deu meu tempo. 5 meses, já deu meu tempo. E lá Aquela animação da pessoa, né, aquele fogo por querer servir, né, no início, né, sempre no início, aquela animação lá. E sobre o chamado, né, sobre dizer o sim, eu acredito que assim como toda vocação começa dentro da casa com a família, o chamado para ser coroinha também não é diferente, para ser cerimoniário, filho de Maria, Sim. não é diferente. Começa, como o Tony falou, levando uma criança para missa. Começa deixando ela sentar na cadeira do padre, se assim for o que ela for fazer, né? Mas deixar com que a criança se sinta confortável, porque é daí que vai surgir muitas vocações, inclusive o ser coroinha. Na nossa paróquia a gente vê crianças de 5 anos servindo. Sim, São crianças pequenas, mas de algum lugar surgiu o interesse, principalmente por parte da família, considerando que criança não vai sozinha com 5 anos até a igreja. Exatamente, esse é um ponto que tem que ser falado, né? Os pais, muitas vezes, que vão pouco, às vezes, na mesa, falam, bonita, né? Os meninos servindo lá, vou pôr meu filho lá também. Pra servir também. E às vezes a criança não quer, fala, nossa, mas não, né? Mas também tem aqueles, né, que como vê, né, os pais indo pra missa e tudo mais, e vê, né, e acaba se apaixonando, que já tem aquela catequese boa também, né, porque tem os pais também que só vão, não ensinam, e, enfim, tem diversas questões, né, mas principalmente aqueles pais que têm uma vida comunitária, né, que levam seus filhos, põem os seus filhos na catequese, enfim, e principalmente, né, demonstra aquela paixão pela Santa Missa, né, que é um ponto importante domingo é dia do Senhor, então vamos na missa. Depois é depois, entendeu? Mas vamos priorizar a missa. O que é engraçado, né? Porque, a princípio, os pais levam a criança
Aí a criança começa a servir, aí os pais talvez já não eram tão firmes, mas começam, mas hoje eu tenho que servir. Então hoje você tem que ir na missa, pai. Exatamente. Então tem essa troca de num período os pais levam, depois dão pelos filhos e, né? Sim, assim, e é uma forma que Deus usa para nos motivar, né? Sim. Então, esse é um ponto também, né? Que muitas vezes, né, pô, cansadão, né? Cheguei, trabalho, tem gente que trabalha no domingo, não sei o quê, não. Eu não vou na missa, né? Daí o pai, filho. Eu Vai. tenho aquele churrasquinho de família, mas daí a pessoa fala, não, eu não posso, fui convidado, mas infelizmente eu não vou poder ir, né? Eu tenho um comprometimento que naquele domingo, né? Eu tenho que estar na Santa Missa, eu tenho que estar presente lá. Sim. Sim, então a gente pode ver, né, que a responsabilidade, né, que a pessoa, o coroinha, depois que ela começa a servir, ela tem que ter, né? De muitas vezes, até o próprio filho acaba catequizando aquilo que falta no pai. Sim. Né? Por causa aquela paixão dela, né? Cresceu de alguma forma, né? Entrou tímida, assim, mas de alguma forma foi aprimorando aquilo que ela sentia. Falando, não, tem algo diferente na Santa Missa, que meu filho, ele mudou, né? E o pai falando, vamos, tem que levar meu filho pra missa, né? Mas Tenho que levar, eu quero conhecer também esse motivo do meu filho. sim, o que tá Querer estar acontecendo? lá. Por que o meu filho tá tão agitado porque ele vai servir? Não, é só uma missa, né? Tipo, tem gente que fala, não, é a mesma coisa sempre, não sei o que, é monótono. Sim, Mas pro filho isso é importante, né? E acaba sendo importante pros pais também. sim, e muitas das vezes, principalmente os coroinhas, né? A gente olha mas só vão lavar a mão do padre? Então, tem gente... Como assim? Vão levar um copinho de água pro padre? Mas A São função é reduzida, mas ela tem uma iniciativa, né? Sim, São Tarcísio, como eu falei, ele nos fala muito sobre a humildade e sobre a importância também das pequenas coisas que a gente faz. Lembrando que vai lavar a mão do padre, mas a pessoa do padre não é mais do padre, é a pessoa de Cristo. Então estamos ali lá purificando as mãos de Cristo, estamos levando água para ele. Então, por menor que seja a função de um coroinha, de um cerimoniário, de uma filha de Maria, é lembrar que estamos acompanhando a Cristo. Como, né, o João já falou, estamos no Calvário, então estamos com Cristo no Calvário naquele momento. Então, por menores que sejam, né, as nossas ações ali, Sim. são de extrema importância a cada passo que a gente dá. Então, mas também tem aquele outro ponto, né? Tem aqueles lá que já são ancião já de cerimoniário, já tá com a barba branca já e não abandona o cargo, né? Né? Então, a gente consegue perceber que pelo menos o começo, né, para a coroinha, e pelo menos assim na igreja antiga era assim, né, as pessoas que serviam ao altar, que eram homens, assim, eles entravam assim mais por causa de ser seminário, né, enfim, com um desejo de ser padre e tudo mais, que o chamado acabava inspirando, né. Então, para isso que surgiu, né, os ministérios de cerimoniários, coroinha, acólitos, né, para incentivar os jovens a querer ser padre, né, e os que se sentiam chamados, né, eles iam para isso. Só que hoje em dia, a vocação ela abriu, né? Então, muitos que começam como coroinha falam, não, mas não quero ser padre. Não, tudo bem, né? Mas se você tem o desejo de ser coroinha, vai ser coroinha. Daí vamos ser cerimoniário. Beleza, vai ser cerimoniário. Mas também tem que abrir a visão para outras coisas, né? Tipo, o que a igreja está precisando no meu serviço que não seja só no altar? Tá precisando de catequista. Então eu posso ser um catequista, né? Isso não vai me impedir de servir nas missas, né? Mas, de alguma forma, eu posso ajudar mais, contribuir mais com a igreja. Daí vai ver, pô, o cara é casado, barbado, não sei o quê. E, enfim, família para cuidar e às vezes tem que deixar muitos compromissos, assim, que é importante no meio da família para servir. Sendo que já poderia, entre aspas, né? Está em outros ministérios que é relevante, mas assim que não interfere no estilo de vida da pessoa, né? Tipo, irmão do Santíssimo, ser um ministro, né? Algo assim que exige menos, né, nos compromissos de escala, né? Porque o cara já tem uma família, já tem algo para cuidar, né? Então ele também tem que estar lá no banco, lá com um fiel leigo, né? Com a sua família, né? Para de alguma forma também incentivar os seus filhos, né? Então é uma outra questão, né? Que é o serviço do Ministério de Coroinha, cerimoniário, ele apenas abre a porta para a pessoa, né, se sentir acolhida, principalmente para as crianças, né? Sim, Então esse é o ponto. acho que muitas portas, né? Falo por mim. Comecei como coroinha, sobrevivi à pandemia. Aí depois de um tempo passei a servir na liturgia, fazer leitura. Detalhe, a menininha que nem falava, né? Começou tímida. Depois de um tempo tava fazendo leitura.
Aí, hoje sou catequista. Então, graças ao ministério, né, sendo coroinha. Então, realmente abre um leque, assim, abre muitas portas na nossa vida. Sim. E nos leva a coisas que surpreendem. Eu vou fazer 1 ano que eu sirvo, mas desde 6 anos a minha mãe falava que eu queria ser coroinha. E por um tempo eu desisti disso. Só que daí eu cheguei com 8 anos, eu já comecei a pedir de novo. Não deu certo. Cheguei 9, nem pensava mais nisso. Agora no que eu cheguei com uns 10 anos mais ou menos, já comecei a pensar, porque 9 anos é a idade que a gente começa a acompanhar de certinho a missa, né? Aí, se não fosse pelo Lucas e pelos pais dele e pelos meus pais, pelo João Paulo, e pelo José, se não fosse por eles, olha, eu nem sei se eu seria coroinha. Então, um dos pontos. É dor ser jovem, né? Um dos pontos que a gente tem que ter também é isso, né? O incentivo dos pais, né? A própria comunidade vendo as crianças lá participando tudo certinho fala: por que você não fala pro seu filho ser coroinha? Mas o que é isso? Então, a própria comunidade também tem que dar uma forma, falar: aquele menininho ali, é meio levado, mas, sei lá, talvez entrando como coroinha, às vezes dá uma endireitada, não sei o que, né? Então, tudo é uma questão de formação, adaptação, né? Como, por exemplo, a gente fala por nós, né? A gente que é tímido, né? Enfim, tudo quietinho, fala: não, eu lá na frente, não, passo longe, eu prefiro ficar no último banco aqui, tranquilo, né? Sei lá, brincando aqui, tranquilo e tudo mais. Mas não, daí de repente se sente chamado. Será? É interessante. Vamos fazer, né? Vai vendo o que dá, né? Tudo mais. Daí a gente entra lá, faz a formação e acaba se encontrando: nossa, é isso aqui, o nome disso aqui, isso aqui, nossa. Enfim, você já começa a se impressionar e fala: beleza, e agora vamos parte prática, né? Tudo. Tem que levar a cruz, nossa. E você acaba se interessando com um monte de coisa. É lavar a mão do padre. Nossa, eu vou lavar a mão do padre. Do padre? Do padre? Eu? Eu? Do padre? Como assim? Tipo, não, você vai levar a água pro padre. Eu? Nossa, que legal. Não... Enfim, aí já muda, né, tudo. Então a criança, enfim, a própria comunidade vê o padre como uma grande referência dele. A criança, eu ajudar o padre? Né? Então isso é um incentivador, né? Motiva demais. Mas uma coisa muito importante também que eu falo por mim, que um dos momentos mais bons de eu me tornar um coroinha foi quando o momento aquele momento quando a gente fica lá na frente, aí o padre, ele nomeia a gente coroinha, filha de Maria, cerimoniário. E aí eu sentei no banco, sabe? Eu tava com a roupa mesmo já, porque o padre já tinha abençoado nós já. Aí no que nós sentamos no banco, a minha prima pequenininha, a Stephanie, tava na minha frente. Aí ela olhou atrás, sorriu pra mim. Aí, tipo, sorriu de um jeito: conseguimos, Tony! Eles deram um sonho, né? Que É uma igual conquista, você comentou, né? Um sonho desde quando você já era bem pequenininho. Você também comentou que você tinha uns 6 anos mais ou menos, né? 5, 6 anos, que você já tinha aquele desejo no seu coração. Né? Então é muito interessante isso, né? A gente percebe o comprometimento. Mas tem alguns momentos que dá vergonha também. Tipo, uma vez eu tava servindo, aí uma coisa que me confundia era na hora que eu pegava água pro padre. Aí começava o Pai Nosso, aí ele ia lá pegar a água, né? Não era o Pai Nosso, era O creio. o creio. Aí ele ia lá pegar água, né, o cerimoniário. Aí eu tenho que ir junto, eu fiquei sentada, eu não prestei atenção nele. O padre, ele pegou, virou e falou: você já pode ir já. Aí eu, fiquei perdido, o Padre quê? dando instrução ainda, já chegou. Aí, tipo, eu fiquei muito traumatizado, aí eu fui, né? Não, Mas é uma das coisas que vai me marcar pra caramba, porque eu não esqueço daquilo nem morto. não, outro Tem algum ponto. ponto Né? Então, Que é outro ponto. inesquecível. Um ponto importante também que é exatamente isso, né? Quando o padre ele ajuda, né? A gente percebe que tipo, tem alguns padres que não, já fez a formação, tá ali, então Você tem que saber. tem que saber. Tem que saber.
né? E às vezes, pô, chega um cerimoniário lá pro padre abrir um missal, erra a fitinha, ainda mais agora o novo missal, aquele monte Dá de um fita, puxão de orelha. tudo vermelho, né? Sem aquelas coleirinhas, né? CNBB, por favor, não. Colabora, né? Enfim, daí vem aquela questão lá, tudo vermelhinha, fitinha lá, os caras acabou de fazer a formação, né? É o primeiro dia, enfim, tudo perdido lá, daí chega o padre. Não é essa parte, não sei o que, né? O padre. Desanima, né? Daí, Muito estresse. exato, né? A pessoa acaba desanimando e tudo mais. Agora, quando o padre, né? Principalmente o nosso pároco, ele é bem compreensível nesse ponto, né? Ele fala, não. Fala, isso, boa. Ele acaba, né, ajudando. Fala, página aqui, entendeu? Então, de alguma forma, ele acaba incentivando o cerimoniário, né? Falando. E até fala, né, pra uns de nós, ó, ajuda ali e tudo mais, né? Não sei o quê. Então, também a própria compreensão do padre, né? Isso é bom, né? Tipo, ele falou pra você, né? Com educação, tudo mais. Agora você pode ir, né? Tem uns falam. Vou morrer de sede. Então, ele falou tranquilamente. Ó, tem uns que falam, esquecendo da minha água, minha filha, não sei o quê. Ah, mas na parte de coroinha eu já sei de cor, viu? Mas também uma das coisas que eu tive que aprender também era, tipo, justo no dia que eu ia servir, num dos dias um pouquinho mais pra frente, tinha batizado, né? Aí eu tive que... Já era a terceira vez ou segunda que eu também fiz um pouco do que a filha de Maria faz. Aí eu levava o microfone, né? Isso não foi no dia do batizado. Daí no outro dia, eu tava levando, né? Aí era pra mim ficar não lembro se era atrás ou era na frente. Aí eu buguei na hora. Aí no que eu tava indo, quem tava, acho que era cantando salmo, foi fazer reverência, acabou batendo em mim. Aí eu fiquei com uma vergonha ali na frente, ela perdeu tudo. Eu fiquei muito, muito traumatizado. Minha vontade era de ficar ali olhando, traumatizado, sabe? A vontade era de ir embora, sair, isso é louco, não? É interessante, né? E agora, frequentemente eu levo também a cruz. Geralmente a Lohane, quando eu servia com ela, que agora não tô servindo muito mais, que ela... Reclamar o coordenador Coordenador. O coordenador aí, ó. Coordenador, por favor, você ouviu, né? Indireta. Não, foi meio direto. Você. Eu acho que ele olhou Aí, pra você. Acho que todos olhando. Aí, tipo, ela ia junto comigo, né? Aí esse dia serviu só eu com o José. Aí eu levei sozinho. E eu consegui. Muito surpreendentemente, eu consegui levar sozinho. Por causa que ele tinha que subir lá e já tinha que arrumar os negócios, né? Só que daí eu consegui, surpreendentemente. E eu não achei que eu ia conseguir. E tem um carrilhão. O carrilhão. E também eu toquei o carrilhão, né? Então, Ai, que orgulho. essa é outra vantagem dos coroinhas da vila, né? O carrilhão. Os coroinhas da Maravilha. vila, eles têm funções. Mas também tinha uma coisa, né? Não sei se foi um mês, umas semanas atrás, né? O Lucas, ele já tinha me ensinado a tocar o carrilhão. Aí, quando o José falou, você quer tocar o carrilhão? Eu já falei assim, sabia que eu ia ter... Eu sabia que foi bom o Lucas ter me ensinado. Eu acho que o nosso ministério é um constante aprendizado, né? Sim. Principalmente pelo fato que, como o Tony apresentou, a gente comete muitos erros. Nossa. Muitos erros mesmo. Falo como filha de Maria. Gente, quantas vezes eu não entreguei o microfone desligado pro leitor? Inclusive o leitor, às vezes, sendo a minha mãe. Isso acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam. E é se corrigir, né, constantemente. Todo domingo, normalmente, a missa, o rito dela não vai mudar, mas Sim. a gente sempre tem um errinho ou outro que é diferente. Dá um branco. Mas a gente também tem uma oportunidade nova de fazer diferente aquilo que foi feito errado em algum momento. Então a gente sempre tem um momento de correção. E eu acho muito importante, principalmente para os coroinhas, como o Tony falou, dar essa oportunidade para eles. Eu falo pelo fato de que em 3 anos como coroinha, eu acho que uma filha de Maria um dia ter me dado a oportunidade para fazer foi o que me incentivou a ficar, a permanecer. Porque eu vi a oportunidade de crescimento. Eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Eu sou capaz. Sim. Não era a palavra que eu queria, mas eu sou capaz. Vai dar certo. Não é impossível. E eu acho que é isso, né? E Então, sempre incentivá-los. É muito bom.
É assim, né, que muitas vezes nem é uma pessoa que, um exemplo igual foi comentado, né, um padre falar, não, você fez errado. Não é essa pessoa que acaba, às vezes, deixando você desanimado. E sim, às vezes você coloca, a gente mesmo coloca esse sentimento, não, eu não consigo fazer, né? A gente mesmo coloca isso na gente, sem a gente nem ter tentado, né? Então a gente acaba colocando esse sentimento de que eu não sou capaz de fazer isso. E é esse ponto também, né, que vocês comentaram, tipo, um coroinha fazer uma função que é tipo de um cerimoniário ou de uma filha de Maria. Ele acaba vendo, pô, a função que era de alguém bem maior, bem mais experiente que eu estou fazendo e eu estou conseguindo fazer. Então entra nisso. Sou que capaz, né? você comentou, né? Eu consigo, né? Eu sou capaz, né? Então, assim, eu posso continuar, eu posso persistir nesse ministério e tudo mais. Então, agora voltando um pouquinho, né, foi comentado, a gente ficou um longo período na pandemia, e logo depois da pandemia, e isso também, eu já tive essa experiência de fazer funções que não eram minhas, né, era servir, tinha ali que servia como função de filho de Maria, fazia Serviu funções sozinho? cerimoniárias, servir sozinho, eu achei de coroinha, não, eu não lembro, agora é um tempinho chamando dúvida. Eu acho que é um evento canônico, né? Todo mundo passa. Todo mundo tem um medo. Mas todo mundo passa por isso. Sim. Então, daí logo depois que acabou a pandemia, eu já tava, né, já tinha um pouquinho da experiência de aprender na hora, assim, né, de ter que te virar, assim, de ter que improvisar um pouquinho, né. Claro que sempre tudo dentro do possível, né. Daí, logo depois já tava com a idade, né, depois da pandemia, já estava com a idade para me tornar cerimoniário. Então, eu entrei, comecei a fazer a formação. Eu acho que eu fiz formação lá na comunidade mesmo, né? O João Paulo, o José, que estavam dando formação ainda. Daí eu fiz a formação de cerimoniário, fiquei um tempinho também, né? Eu ainda estou, né, no caso. E daí a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Que até, como coroinha, eu tinha ido, acho que até tinha ido na naveta, né? Umas funções que, digamos assim, que não era apropriada pra mim. Já era assim. estratégia nossa. Sim. Já é estratégia pra jogar depois, né? Yes. Então, daí logo depois passou, agora veio o ano passado, recebi o convite, né, pra assumir a coordenação da comunidade. Daí eu falei, não, tudo bem, eu aceito, né, só que, assim, eu continuava com aquele receio, mas, tipo, eu não sei tudo, no ponto que eu tava bem enganado, né. E daí logo já começou a formação, né, e eu com medo da formação falei, meu Deus, o que eu vou ensinar? O que eu vou falar? Eu nunca dei uma formação na minha vida. O que eu vou falar? O que eu vou passar pra eles? Irmão, eu tava no mesmo barco que você. O que eu vou falar pra eles? E daí Deus foi muito bom, né? Deus sempre muito bom, me ajudou. Que mandou um pessoalzinho, muito gente boa, muito esforçado pra fazer a formação. Gente boa, né? Antônio. Sim, o Anthony, que foi pra Coroinha. A sua prima que se comentou anteriormente, né? Stephanie, também pra Coroinha. E a Victoria. Era um grupinho de 3 pessoas, né? Não era muita gente, mas assim, pra mim eu tava com aquele peso que falava, meu Deus do céu. Eu tô dando formação, o que eu vou falar? Então, assim, daí começou, eu tava com receio, e logo depois, da hora que terminou a formação, parece que passou tão rápido, que quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, eu consegui fazer isso. Algo que eu achava que muitas vezes eu não era capaz de conseguir transmitir, passar pra uma pessoa e ensinar. Daí teve a formação, fizemos a investidura, né, a investidura que agora foi 10 dias depois também do dia de São Tarcísio, né, celebrado São Tarcísio. E daí eu falei, nossa, acabou o sofrimento, agora não vou mais precisar ficar nervoso. Daí veio outra coisa. Logo depois que acabou, novena. A primeira novena da comunidade. Não tinha, sempre foi trido, né? Daí era apenas com os diáconos, né? Daí novena, 10 dias basicamente, com um padre diferente em cada dia. Falei, meu Deus do céu, o povo acabou de entrar. É que a nossa padroeira é Santa Terezinha, né? Do Menino Jesus. Então, a investidura foi realizada em agosto, e daí em setembro, no finalzinho de setembro, já começava a novena. Então, olha, vou falar bem a verdade, eu me surpreendi com aquele povo que deu a formação. Falei, meu Deus, olha, agora sim, esse povo... É nisso que você consegue perceber se o povo realmente assimilou. É bem nesse período assim de pancada. Por exemplo, teve uns que tiveram investidura, depois teve a Semana Santa, não foi? Mais ou menos assim, né? Tipo, Semana Santa, aquela semana louca. Pra quem tá servindo? Pra quem tá servindo? Correria, enfim. Principalmente o tríduo pascal, né? Morar na igreja. Aí, nossa, aí é loucura. Mas, enfim, daí você consegue perceber, né, a eficácia, né? Tanto das pessoas que conseguiram assimilar aquilo que aprenderam,
quanto da sua formação, quanto Deus foi generoso, né? Para falar, nossa, realmente eles conseguiram entender, de alguma forma eu consegui passar aquilo que era necessário, né? Então, assim, e os que começam já nesse período assim de pancadaria, irmão, depois fica tranquilo, né? Você Já já- acostuma, a gente tá acostumado já. Então, E na novena mesmo serviu. Nossa, eu tava perdido. Cheguei na igreja, tava com a roupa tudo certo lá. Cheguei com a roupa na mão, não tinha ninguém na igreja. Eu fiquei perdido, sabe? O que eu fazia? Eu ficava ali, ia lá na. Aí eu fiquei muito perdido. Aí eu tive que ficar ali um tempinho esperando o resto do pessoal pra chegar pra servir, né? Aí nós fomos tudo lá. Durante a Foi eu, o Lucas, a Lohane, a minha prima, a Victoria, Rafael. Durante a novena também você teve uma experiência, né? Juntamente com o Turíbulo. A primeira vez foi na Veta, né? Nossa, eu cheguei em casa, eu tava cheirando muito incenso. Ah, isso aí é o melhor cheiro que você tem na sua veste. Eu fiquei muito nervoso porque teve uma hora, eu não sei se eu falei pra vocês, mas teve uma hora que caiu incenso na minha mão. Ah, isso aí acontece. irmão, o que aconteceu com ele muito pior. É, Só Incenso na mão é bom, dura quando E- queima a batina. também quando eu e o Lucas nós tínhamos que ficar naquela salinha. E pensa numa salinha quente. E ainda Ah, com o meu negócio Deus do céu. fervendo. O Lucas com o negócio lá e eu do lado. Com aquelas roupas tudo por cima. E só tinha uma janelinha desse tamanho, mais ou menos, atrás de nós. Muito pequeno. Nossa, foi loucura mesmo. Então, eu acho que um dos outros pontos, assim, que realmente para nós, né, que da formação é interessante de ver, né? Principalmente quando chega o dia da investidura, né, que não tem como explicar, realmente a gente fica, né, nossa, é muito gratificante emocionante, pra gente, né? A gente gratificante. poder. Mas também Mais quando você gratificante vê... se torna ele servindo, né? Igual acho que você ia falar. Exatamente, exatamente, mas quando a gente vê ele servindo, né? Então tudo certinho assim, né? Servindo. E principalmente aqueles que perseveram, né? Depois a gente vê uns que a gente deu formação, né? Até hoje lá, falando, nossa, velho. Você olha pra eles tudo servindo certinho, assim, perseverando, né? É algo que realmente, né, deixa nosso coração cheio de alegria. Porque o elo que cria ali na formação não tem como explicar, né? Aí você vê todo mundo servindo lá, nossa, é incrível, né? Uma das coisas que eu mais gostava é da formação cerimonial, de Maria, né, coroinha, nossa, é muito gostoso. Uma das coisas que eu comecei fazendo foi lendo a leitura, né? Eu li uma vez, só que como era tudo diferente de subir no altar, cheio de gente No lá. altar, Tony, você teve formação? Presbitério. Ah! Aí, ó. Errei. Fiz decorar, né? Aquela apostila lá. Nossa, isso aí tem que contar uma hora também. Daí, tipo, eu subi, né? Aí eu olhei pra cara do Lucas. Pode começar? Pode começar? Aí eu fiquei assim, fiquei um minuto olhando pra cara dele pra começar. Aí o Lucas não falava nada, ele ficava sério, sabe? Mas ele A postura. era Foi na celebração. na celebração. Aí, e eu ainda acabei, eu não sei como, mas eu lendo certinho, com os olhos assim. Olhando certinho, com a cara do livro lá. Eu acabei. Livro? É hora de cobrança. Olha a cobrança agora. Tanta coisa pra falar que A hora da eu cobrança bem no meio de um podcast, né? Super Uhum. normal. Agora você responde pra nós, aí você tem informação, irmão. O nome do livro. Tem gente que fala Bíblia, não é Bíblia também. Tem Não que é brigar com os Bíblia. caras que falam Bíblia. Não, Bíblia já é demais falar. Tem gente que fala. E já vi servindo. Mas beleza, continua. Mas com L. Lecionário. Boa! Daí eu comecei a ler, né? Eu não sei como eu consegui, mas eu acabei pulando um pedaço. Acontece. Não, a celebração ficou tudo assim. Oxi. Eu pulei um pedaço, né? Mas tipo, acho que eu tinha uns 9, 8 anos, mais ou menos. Enfim, não vai cobrar muito de criança também, né? Ah, mas eu tava nervoso, mesmo lendo um pouco, eu fiquei nervoso. Mas enfim, acho que pra encerrar, então, acho que deu bom na conversa nossa. Mas enfim, pra encerrar, então, o que a gente dá pra falar aqui? Qual enfim, a influência de São Tarcísio, né? O que ele tem pra nos ensinar, principalmente, né, pra nós coroinhas, cerimoniários, filhos de Maria, né? É exatamente esse exemplo, né? A gente tem que ser um exemplo para os outros, né? Seja na nossa vida, né? Independentemente, né, de
se a gente vai estar servindo na igreja ou se a gente vai estar no dia a dia, no nosso trabalho, na escola, enfim. É importante a gente ter esse exemplo, né? Da mesma forma que a gente serve Cristo lá no presbitério, no serviço do altar, também nós possamos, né, estar servindo a Cristo também no nosso próximo, né? Então, assim, os nossos amigos que muitas vezes têm dificuldade, né, poder auxiliar eles em algumas questões. Então, assim, todas essas questões, né, que a gente acha pertinente, né? Tipo, ser santo não é só no altar, né? É no nosso dia a dia também. Então, faça umas considerações finais para a gente poder encerrar. Pode ir. Sempre a gente faz consideração final, né? Vai, Lucas. Pode ser que é a mesma ordem da apresentação. Vai, Lucas. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, hoje, falando um pouquinho sobre a vida de São Tarcísio, né, um grande exemplo de santidade, né, de santidade durante a sua juventude, né. E como foi comentado, São Tarcísio era um santo bem jovem, né, que faleceu bem jovem também. E que, exemplo mesmo de São Tarcísio, a gente, como eu comentei já hoje, a gente não tenha duas personalidades, uma dentro e uma fora da igreja, sim, uma única personalidade, tanto dentro como fora da igreja, né? Porque não adianta só a gente fazer bonitinho lá no presbitério e saiu da igreja é aquela pessoa mundana, né? Então, eu acho que o testemunho é algo que conta muito. Bom, gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui. Agradecer a todos vocês, né, pelo incentivo. E que todos nós, na pessoa de São Tarcísio, a gente possa encontrar inspiração para a gente seguir com a nossa missão, que a gente seja a luz, que a gente emane a luz de Cristo por onde a gente passar, que a gente seja verdadeiros cristãos, independente se a gente está com uma túnica, independente se a gente está lendo, se a gente está lá na frente, mas que a gente seja a luz por onde a gente passe, que as pessoas vejam Cristo em nós. Verdadeiramente. Eu gostaria de agradecer por me convidarem. Esse podcast foi feito por causa dele, gente. É verdade. É verdade. É verdade. Eu que tive a ideia. É. Ah, mas sem brincadeira agora, eu queria agradecer muito por todos vocês, por quem me ajudou na minha jornada de ser coroinha. Obrigado, Lucas, por ser meu professor. Eu não sou professor ainda. Eu não sei nem como você aguentou o Rafael junto, mas tá bom. Ai, meu Deus do céu. Mas muito Revelou o obrigado. nome, né? No início não falou o nome, agora falou. Eu tenho um primo. Sim. Eu tenho um Sim. primo agora. Esse Durante ele, você esse falou que todo dava mundo. trabalho. Ele deu um trabalho. É, já Agora eu revelou. ia falar dele. A sua prima que serviu com você já revelou também. É, Stephanie. Mas daí podia ser parte de outra É, pessoa, né? Primo. Mas enfim. Mas obrigado. Eu que queria agradecer muito vocês, né? Pelo sim de cada um, né? Realmente, esse podcast foi feito por causa do Tony, né? Pra quem não sabe, né? Ele se ofereceu para estar aqui no nosso podcast. Falou, vocês têm um podcast, que legal, posso gravar com vocês? Eu falei, opa, com certeza, a gente só precisa ver um tema. Ele falou, eu falo sobre minha experiência de coroinha, não sei o quê. E na hora, a gente tem uma série Aprendendo a Ser Santo, Poderoso Coroinha São Tarcísio, né? Falei, a gente agenda certinho, assim. Foi uma hora que realmente, né, foi interessante, né? E nisso, a gente já vê, né, o quanto foi certinho, porque na hora que eu tava fazendo a agenda, eu vi lá um dia certinho que ia cair próximo do dia de São Tarcísio, né? Basicamente, 2 dias depois vai ser o dia dele, né? Então, é nisso que a gente vê, né, os sinais de Deus também, né? Então, eu falei, é esse mesmo, né? Chamar mais alguém aí, né? Porque é padroeiro dos coroinhas, cerimoniais e tudo mais, daí chamei um representando cada um aqui da nossa paróquia e deu muito bom. Enfim, agora vamos para os nossos avisos paroquiais, né? Porque não sabe, né, que a gente também dá aqueles avisos longos lá que duram quase 2 horas. Mas, Vamos lá então, vamos ver. Verdade, né? verdade, né? Verdade. Agora pode. Então, pra você que tá aí no nosso canal, chegou agora, caiu de paraquedas, veio só simplesmente por causa do tema, né? Falando, nossa, estão falando de São Tarcísio, que legal, né? Eu tô aqui. Enfim, tem uma criança aqui também, né? Então já é interessante também esse ponto. Uma criança falando de Jesus para nós, incentivando as pessoas a serem coroinhas. Enfim, magnífico, né?
Então, se você que veio aqui por causa do Tony, veio aqui por causa do Lohane, por causa do Lucas, né? Porque eles espalharam essa boa nova aí. Convido você também a espalhar essa boa nova, né? Compartilhando esse link para várias pessoas. Mas também se inscreve no nosso canal, né? Compartilhe com seus amigos, parentes, todos aqueles que você acha que sentem o desejo de ser coroinha, mas são muito tímidos. Ou aqueles que querem ser coroinha ou cerimoniários ou filhos de Maria, mas sei lá, são muito agitados e falam, não, não é pra mim ficar paradinho lá, não. Então manda pra eles e fala pra eles se inscrever também, né? Porque não adianta nada só assistir. Mas enfim, a gente também tem um Spotify, né? No qual todos os episódios são disponibilizados lá. Então se você não consegue ficar assistindo um tempo inteiro no YouTube, você pode ver a gente pelo Spotify enquanto você lava a louça, enquanto você dirige o seu veículo até o trabalho, enquanto você está fazendo seus afazeres do dia a dia, você pode nos ouvir. Deve ser irritante isso, nunca fiz esse teste. Mas... Continuando. Continuando. Também temos o nosso Instagram. Então segue a gente lá, né? @osantosonada.podcast. E segue a gente, divulga lá nós também, porque vale muito a pena. Como vocês perceberam na tela, tem QR Code, né? E para que serve esse QR Code, eu explico. Agora, como a gente está num estúdio, né? E, enfim, estúdio ele demanda muitas questões, principalmente a questão de luz, câmera, né? A própria chamar os convidados, assim, né? Então, há uma questão, muitas vezes, gastando gasolina, enfim. Então, a gente precisa realmente, né? Dar uma... Muitas vezes fazer com que isso aqui se mantenha, né? Afinal, o padre alugou aqui a casa, ele está sustentando com ele, mas se a gente deixar só para ele também é marmelada, não? Então a gente criou esse QR Code, né? Para você fazer o seu Pix, né? Seu dízimo paroquial, né? Para você colaborar com a nossa mini paroquinha. Então você faça uma doação, qualquer valor, né? A gente não exige valores aqui, mas que, enfim, seja de coração mesmo. Mas se não puder ajudar doando, né, e simplesmente compartilhando, divulgando nosso podcast, rezando pelo nosso apostolado, assim a gente já fica muito grato, certo? Então Deus abençoe cada um de vocês que sempre tem incentivado e colaborado com o nosso apostolado. Mais uma vez, queria agradecer cada um de vocês, né, pelo sim de cada um. Toninho, Deus abençoe pela sua ideia. Amém. Você é muito gratificante na nossa vida. Valeu. Você também. Todos vocês. Deus abençoe, Lohane, pelo seu sim. Amém. Todos vocês, né? A missão de vocês. Deus abençoe muito. Amém. Lucas, Deus abençoe também pelo seu sim. Amém, muito obrigado também a vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. De nada. Isso, nós que agradecemos, né? Então, encerremos nosso podcast. Nem sei porque deu bug agora, não é isso que eu falo. Tchau. Tem algo antes, calma aí. Muito bem, se você gostou então do nosso podcast, ajuda divulgando e fica assim então, né? Então, até mais. Salve Maria! Salve, Maria. Maria. Salve São José! Salve São José. Até mais! São Tarcísio. Rogai por nós!